Saca só. A China tem armas instaladas na Venezuela, apontadas para Manaus. Oi. Opa, assustou? Assustou. Quer tremer na base agora? Não há nada que o exército brasileiro possa fazer para defender a pátria, porque ele só tem tecnologia para pintar tronco de árvore até metade. Mas nem para pintar a árvore inteira, que não tem. Só até metade. Vamos para a revista Veja, Ana. Tá contigo? Ai, tá comigo. Vamos lá. Ciro Gomes diz que a China tem artefatos militares mirando a Amazônia. Armamento chinês estaria instalado na Venezuela, segundo o pedetista, porque a China começou a desconfiar das maluquices de Bolsonaro. Muito bem, muito bem. Vamos ingressar um pouquinho mais a fundo aí na reportagem da Veja, sempre recomendando a leitura. Aqui é um trechinho. Ana. Segundo o pedetista, a China teria Manaus, a capital do Amazonas, como alvo de seus artefatos militares. E que esses equipamentos seriam mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória? Nossa, me deu uma dúvida de como pronunciar essa palavra. Dissuasória, eu acho, de defesa brasileira, desculpa. Os chineses teriam a capital amazonense como alvo, segundo Gomes, porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira. Opa, já agregou um pouco mais de informação, né? Mas assim, a gente pode compreender um pouco mais do contexto? Pode. Quem disse foi o Ciro Gomes. Agora, onde é que ele disse? Na Fiesp. Fiesp? Que Fiesp? Aquela, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo? Aquela do Pato. Aquela do Pato. Aquela do Pato está entrevistando candidatos a presidente e não adianta, tem que ir lá. Não tem como não ir. Não tem como. Não dá para criticar o cara por ter ido conversar com a Federação do Pato. Né? Tem que ir conversar com a Federação do Pato. Esse é o Brasil. Ana, a pergunta era sobre meio ambiente. Uma pauta que é de esquerda. Dentro da resposta, ele enfia essa história aí da China com míssil, eu que estou falando, ele fala artefatos militares. China com artefatos militares na Venezuela apontados para o Brasil. Que são vários termos aí que são gatilhos da direita maluca, né? Venezuela, artefatos militares, soberania do Brasil na região norte, China, né? Então, me parece, é o que eu concluo, parte daquela estratégia que já vem de longa data nessa campanha de tentar conquistar o voto da direita, né? Da direita decepcionada. Mas enfim, vamos ver como é que ele chega nessa conversa aí de arma chinesa na Venezuela apontada para o Brasil. De novo, ele está na Fiesp, a pergunta é sobre meio ambiente, tá? Eu pus um corte ali para a gente ver como de fato ele responde aquela pergunta, que é como é que a gente desenvolve aquela região, respeitando o meio ambiente e tal. Eu fui ali no que eu considerei o coração da resposta dele. Então, saiba disso, tá? Tem um corte ali entre a pergunta e a resposta. Da sustentabilidade diante da ameaça climática. É possível articulá-la com uma agenda pautada em inovação? Quais medidas estão previstas para estimular o investimento em pesquisa e inovação? Porque reprimir todo um povo é missão impossível. E não é justo. Não é justo. Por quê? Ele só sabe fazer isso. Eu preciso ensinar para ele a vantagem, por exemplo, de, ao invés de cortar o mogno... Isso é o extrativismo, tá? É disso que ele está falando, só para dar o contexto. Plantar teca. E eu mostro para ele, ele não sabe nem o que é isso, mas já o Giovanni Queiroz, que é um grande camarada que foi secretário de Pará, trouxe para mim, aí vai ver o preço. Um metro cúbico de teca vale, se for homogêneo, vale $1.500. Mais do que o mogno natural. Percebe? Então, e aí o ambientalista raiz é contra o reflorestamento. Aí a Finlândia, terra do Papai Noel, vizinho ao Polo Norte, tem 8% do mercado global de papel e celulose. Planta um pinos, demora 50 anos para poder cortar. No Brasil, com esse sol, com essa coisa, você planta um pinos, com 6 anos está no ponto de corte. Mas qual é o cabimento disso? O zoneamento econômico e ecológico resolve isso tudo. Então, o grande plano é esse. Eu não sei se a ideia aí é plantar pinos no norte do Brasil, mas aí eu deixo para as pessoas que conhecem as questões técnicas envolvidas.
né? O que interessa ali é isso, né? Pergunta-se sobre como desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, e ele diz que as pessoas precisam ser educadas para conhecer outras alternativas além do puro e simples extrativismo. Então esse é o coração da resposta dele, e é a partir dali que os outros argumentos vão surgindo. E aí, como o Ciro Gomes sempre faz, e nisso ele é muito competente, ele dá um contexto histórico da coisa toda, né? Ele lembra que não faz muito tempo, não, colonos foram chamados para ocupar aquela região, porque os militares viam uma coisa assim: esse espaço está vazio, se está vazio, está inseguro. Tem que pôr brasileirinho ali para garantir que é brasileiro esse espaço. Então, manda-se colono para lá, e a condição para o colono receber, já tem a posse, mas para receber a propriedade daquela terra, é desmatar. É uma condição, há um incentivo para o desmatamento. Aí, não passa nem o tempo de uma geração para outra, desmatar é proibido, né? E o pessoal fica confuso. Vou ganhar a vida como agora, né? E nesse contexto, o Bolsonaro é beneficiado, porque ele está lá para dizer: lembra aquele jeito antigo de lidar com a terra? Eu estou aqui para viabilizar esse jeito antigo para você. E é isso que o Ciro Gomes explica para a gente. Vamos ouvir. Regramento legítimo, porque é a lei que não pega, porque é uma lei feita no eixo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, para atender a um identitarismo ambientalista respeitabilíssimo, mas que não consulta o elemento humano, econômico, social, cultural ali. Então, a minha ideia é reverter esse coisa. E por que o Bolsonaro ganha as eleições na Amazônia? Porque destruiu todas as estruturas de comando e controle na área. Acabou com o ICMBio, acabou com a FUNAI, acabou com o IBAMA e desmontou o Exército, desmontou a Polícia Federal, Marinha, todo mundo, ninguém pode fazer nada. Se você pegar a estatística das multas, menos de 5% das multas que aconteciam e recorde de desmatamento, desflorestamento. Isto é uma imprudência, porque de verdade a humanidade está se preocupando com a mudança climática, mas também há muito neoprotecionismo sustentando o argumento ambiental para restringir as importações brasileiras em proteínas. Ouviu aí? Neoprotecionismo em cima das questões ambientais. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que mundo afora vai ter uma ou outra nação aí que vai se aproveitar dessa situação. Vai dizer assim: pô, eu quero proteger meu mercado, não tenho razões para fazer isso, vou fingir que eu estou preocupado com o desmatamento da Amazônia. É isso, é essa questão que ele está colocando. Eu acho que a partir daí você já começa a imaginar como é que a gente vai cair naquela história lá de a China tem armas na Venezuela apontadas para Manaus, né? Está conseguindo perceber para onde está indo a argumentação? Porque a partir daí ele já vai falar de mercado externo, entendeu? A China está olhando para isso e já está usando isso como argumento para abandonar o Brasil. Daqui a pouco não compra mais soja, não compra mais carne do Brasil, porque a China tem um plano lá para ser autossuficiente nessas coisas e dar o pé na nossa bunda. Vamos ouvir ele de novo. Entrar na China proximamente. A China está muito infeliz com a política externa brasileira, com as coisas que o Bolsonaro andou fazendo, e eu leio os documentos deles, eles estão anunciando autonomia em relação a proteínas vegetais em 5 anos. E eles fazem plano e cumprem. Estão ensinando a Angola a plantar soja. Muito bem. E é daí que a gente pula para a história lá das armas, etc. e tal, e uma ameaça, e Manaus na mira. Vamos ouvir. Eles estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira, com mira em Manaus. Porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira. Olha, vale a pena ouvir de novo. Eles estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira, com mira em Manaus. Porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira. Bom, tá aí. Não é de hoje que essa campanha emite sinais, uma tentativa de captar eleitores decepcionados com o Bolsonaro. E essa não é uma crítica, essa é a percepção de uma necessidade estratégica dessa campanha, né? E se você olhar para tudo que esses caras estão fazendo, sobretudo no campo da comunicação, essa conclusão vai ser inevitável. Ana, essa declaração me parece estar inserida dentro dessa estratégia que é comunicacional. Me parece estar inserida aí. Ou
ele acabou de receber informações aí sobre armas apontadas para o Brasil. Aí eu fico pensando assim, o que é mais provável, sabe? Eu acho que o mais provável é uma tentativa de arregimentar a simpatia do público bolsonarista, eu não diria nem arrependido exatamente, mas o bolsonarista que está meio flutuando assim, né? E que gosta de um papinho meio conspiratório, gosta aí de um sentimento anti-China, né? E gosta de uma coisa, é muito bizarra essas contradições, né? De uma sensação assim de estou protegendo o país, mas ao mesmo tempo fazendo isso como? Destruindo o país, sabe? Então é um discurso que tem tudo para agradar este tipo de público-alvo, né? As mesmas pessoas que acham que tem uma cidade perdida debaixo da Amazônia. E aí você diz, então elas valorizam a Amazônia. Não, elas acham que a Amazônia só é válida se tiver uma cidade perdida embaixo, né? Algo a ser explorado naquele lugar. E aí é a coisa que me preocupa um pouco desse discurso, né? De que a Amazônia só tem valor pelo que se pode explorar dali, né? Então esse discurso do eucalipto, o discurso do boi, né? Essas coisas, elas no fundo, né? Elas estão embasadas nisso ali.